Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e a coluna hoje vai entrevistar a professora Ingrid Cardoso, ela que é professora de Direito Constitucional para várias carreiras, com uma atuação muito importante em carreira de segurança pública, e a gente vai conversar hoje sobre Direito Constitucional para a Banca Sebrasp, que é uma banca que trabalha muito com segurança pública. Olá, professora, bem-vinda à nossa coluna, é um prazer lhe receber aqui. Olá, professora, é um prazer imenso também estar aqui com você, compartilhando deste momento da Banca Sebrasp. Por quê? Falar de direito constitucional à luz da Banca Sebrasp, o candidato precisa ter um estudo, eu diria que de outro mundo. Como assim? Ele tem que saber o que diz a letra da lei, ou seja, a Constituição, ele tem que saber a doutrina, tem que saber a jurisprudência e o que a Banca Sebrasp entende sobre o tema. Verdade, verdade. Então, deixa eu aproveitar essa sua fala e já fazer a primeira pergunta. Banca Sebrasp é a banca que predomina nas áreas de segurança pública, né? Nos concursos de segurança pública, ela é que tem historicamente, mais provas. A gente sabe que o método CESP, certo e errado, é um método peculiar da Banca Sebrasp. No direito constitucional, você considera a Banca Sebrasp uma banca exigente comparada às outras bancas? Fala um pouco sobre isso. Bom, em relação a direito constitucional pela Banca Sebrasp, o que eu observo? É uma banca exigente, sendo que a exigência dela parece que é um concurso que, vamos supor, vai fazer a PM Pará. A prova é difícil. Ela vai fazer PM Santa Catarina, a prova já é fácil. Vai fazer PM Salvador para lá. E aí vai alternando uma prova difícil, uma prova fácil. Tivemos agora recente a da PM, aqui do estado do Pará. Foi uma prova difícil. A PM do estado do Pará, que foi realizada pela Sebrasp, foi uma prova difícil. Enquanto que em outros estados já foi uma prova mais branda. Então, depende, eu vejo muito, depende da cabeça da comissão que vai realizar. Por quê? Faz esse equilíbrio. Porém, o candidato deve estar preparado, porque é surpresa. Qual a surpresa? Assim como a prova pode vir fácil, ela pode vir difícil. E se tratando de questões de certo ou errado, eu, enquanto professora, eu vejo que é a questão mais arriscada para o candidato. Porque se ele errar, ele anula uma. É 50%, 50%. Exatamente. Então, ele tem aí que estar de olho, cercando as questões da banca, resolvendo bastante questões, e com isso ele consegue memorizar e até mesmo ficar atento às pegadinhas que a banca coloca ali, que é rasteiro o conteúdo, no sentido de que as pegadinhas que a banca coloca. E quando a gente fala, por exemplo, das provas, né? Treinar essas provas, o histórico de provas da Banca Sebrasp, você falou que ela é aleatório, né? Ela faz essas variações, às vezes uma prova fácil, às vezes uma prova difícil, mas para o candidato estudar esse histórico de questões quanto ao conteúdo, a Sebrasp inova muito? Ou ela tem alguns conteúdos que ela sempre cobra, ou linguajares ou expressões que ela sempre cobra? Fala um pouquinho sobre isso. Essa preparação, se olhar para provas anteriores, é útil, certo? E se ela inova muito, né, nos assuntos e nos termos, né, no linguajar? Bom, o padrão de prova dela é interdisciplinar. É uma prova que exige aplicabilidade do direito. Não só memorizar, decorar. O aluno precisa aplicar no contexto que ela coloca ali uma questão. E dependendo do cargo que está sendo pleiteado, se for para nível médio ou nível superior, a jurisprudência é fundamental. Dependendo do cargo e dependendo também da concorrência. O aluno precisa estar atento à jurisprudência sobre aquele assunto do direito constitucional. Um dos temas que são de alta incidência, que é da área de segurança pública, o aluno tem que saber o artigo 144. Ele tem que saber todos aqueles parágrafos do 144. E como é que ela aborda? Ela não aborda a literalidade apenas, ela contextualiza. E dentro dessa contextualização, o aluno tem que saber aplicar o direito no caso concreto que está sendo cobrado. A linguagem da banca, ela não é uma linguagem dificílima, não é uma linguagem jurídica, é de aplicação. Ela conta uma história, ela narra um fato e o aluno tem que interpretar.
Daí faz-se a necessidade do aluno também estar atento na língua portuguesa. Porque se ele está bem em interpretação de texto, ele consegue interpretar o enunciado da questão e resolver direito constitucional. Então, o que é que eu observo no direito constitucional à luz da Sebrasp? Não é de decorar, mas é que o aluno venha aplicar esse direito constitucional no caso concreto. Quando eu tenho agora uma prova que é de carreira, que exige a escolaridade de nível superior, aí a banca pesa mais. Como assim ela pesa mais? Ela pesa em cobrar jurisprudência. Aí, com isso, o meu aluno, o nosso aluno tem que estar atento o que vem o Supremo, o que vem o STJ entendendo sobre aquele determinado assunto. Perfeito. Aí, por exemplo, no exemplo do 144, a questão das guardas municipais, que agora o Supremo entende como órgão de segurança pública, que foi polêmico por muito tempo, mas agora pacificou, né? Assim como, vamos pegar aí jurisprudência, o artigo 5º, ele não trata da inviolabilidade de domicílio? Sim. É clássico. Todo concurseiro tem que saber essa inviolabilidade, né, de domicílio. E eu digo mais, qual é o sonho da maioria dos concurseiros de carreira de segurança pública? É chutar uma porta, né, e falar assim, perdeu, a casa caiu, né? Só que ele não pode chegar chutando uma porta, mesmo ele sendo policial. Porque a jurisprudência traz um entendimento. Quando a gente tem um flagrante delito, se nós sabemos, se ele tem uma suspeita que há um flagrante, ele não pode chegar e chutar aquela porta. E aí, o candidato que apenas decorou o artigo 5º, inciso 11, o que a gente vai ver? Ele vai errar a questão. Ou seja, nós estamos diante de uma questão jurisprudencial. E até, Ingrid, a questão do senso comum com conhecimento teórico. O chutar a porta, né? Que é o sentimento da população. Uhum. Ele não é o que se pede das carreiras. A gente quer hoje uns policiais com formação humanística, com uma conduta de respeito ao cidadão. Uhum. Então, a gente vê muito isso em sala de aula, né? Vê, bastante. Assistiu muito filme, com mas certeza, o filme não é... pensam que isso é legal, né? Chutar uma porta para chegar ali e falar perdeu. E não é bem assim. Então, quando eu vou estudar direito constitucional para fazer uma prova, se for cargo de nível médio, eu entender o artigo e entender o enunciado da questão, esse aluno consegue gabaritar. Se eu vou fazer uma prova que a escolaridade é nível superior, só entender o artigo não é o suficiente. Eu também preciso entender o que diz a jurisprudência sobre aquele artigo. E com isso, eu diria, vem a loteria. Qual loteria? O que a banca vai cobrar? À luz da Constituição ou à luz da jurisprudência? Então, a gente sempre parte do quê? É resolução de questões. Resolução de questões para tornar cada vez mais o candidato seguro, confiante, preparado para o direito constitucional. Porque é possível gabaritar. Porque direito constitucional é legal. Direito constitucional é legal e direito constitucional é fácil. Exatamente. Desde que a gente estude corretamente. Eu vou te fazer agora 2 perguntas, Ingrid. Eu vou te avisar dessas 2 para a gente poder separar. Eu queria que tu falasse de 3 assuntos, de 3 temas, que Banca Sebrasp gosta de cobrar para concursos em geral. Perfeito. E depois eu quero que tu separe, por isso são 2 perguntas, 3 assuntos que são de carreira policial, porque a gente vai finalizar nosso bate-papo falando sobre carreira policial. Então, primeiro, os 3 assuntos... a gente pode até usar o Tribunal Superior Eleitoral, que a gente tem já a prova em dezembro, e é Sebrasp, né? E depois falar esses 3 assuntos, que alguns podem coincidir, né? Para a carreira policial, tudo Sebrasp. Fala um pouco aí. Então, gente, quando se trata do direito constitucional para concurso público, à luz da Sebrasp, não importa qual seja a carreira, título 1 e título 2. O aluno tem que estar ali na ponta da língua, o título 2, principalmente. Artigo 5º até o artigo 17. É clássico vir uma questão dali. Artigo 5º é um mantra do direito constitucional. Não dá para ir para uma prova de concurso público sem dominar artigo 5º. E tem que estudar, porque acha que é fácil, né? Exatamente. 2 professoras de constitucional falando aqui, vocês têm que acreditar. Que são detalhes, detalhes do artigo 5º. Quando a banca aborda o artigo 5º, não tem muito mistério.
É o aluno fazer a leitura, ele tem que ler aquele artigo 5º e fazer questões, porque por meio das questões começa a aplicar o direito. Porque o direito constitucional, ele está no ar, ele está no nosso dia a dia, sendo que muitas vezes é difícil para o candidato enxergar isso. O direito de reunião está no nosso dia a dia. Ó, a gente está em período de eleição, falando da realidade aqui, Belém, por exemplo. Tem reunião, tem movimento. É clássico aqui em Belém, reunião lá em São Brás. É clássico aqui em Belém, reunião lá na Escadinha da Doca. Para eu fazer essa reunião, o que é que eu preciso? Artigo 5º vai dar a resposta. Isso cai em prova? Não, não cai. Despenca em prova, né? Isso. É uma frase até clichê, despenca em prova. Mas é o direito de reunião, é um tema clássico de concurso público. Segurança pública. Qual é o tema que o aluno tem que dominar? Os mandamentos criminais do artigo 5º. Você, candidato, que vai fazer prova, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, você tem que saber os mandamentos criminais do artigo 5º. É clássico. Toda a prova da Sebrasp, o artigo 5º, o que ela cobra do artigo 5º? Os mandamentos criminais. Sabe aquela história, né? São crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia? O candidato tem que saber. E já fica uma dica para vocês de milhões aqui. Qual? Lembre-se, os crimes que estão no artigo 5º, os crimes que ali estão elencados, o que a banca quer saber de você? Sebrasp ou qualquer outra banca, professora? Ela quer saber o seguinte: candidato, esse crime é inafiançável? Esse crime é imprescritível? Esse crime é insuscetível de graça ou anistia? Agora anota aí a dica de milhões. Qual? Todos os mandamentos criminais são inafiançáveis. Todos. E outra, todos os mandamentos criminais do artigo 5º, todos eles só vão ter duas classificações. Uma você já sabe qual é, inafiançáveis. Qual é a outra? A outra vai ser imprescritível ou insuscetível de graça ou anistia. A banca Sebrasp quer saber, não importa qual seja o concurso, mas quando eu estou diante de segurança pública, é clássico esse tema, mandamentos criminais do artigo 5º, direito de reunião do artigo 5º, assim como a inviolabilidade de domicílio, lá do artigo 5º. Então, você, futuro aí servidor público, futuro militar, fique atento a esses tópicos do artigo 5º. Vai fazer concurso fora de carreira de segurança? Artigo 5º também tem que dominar. Além do artigo 5º, você tem aí a questão sobre a repartição de competência. Repartição de competência, né? É um tema maravilhoso para a banca Sebrasp. A outra atenção, tribunal. Vai fazer concurso Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, enfim. Esse tema de repartição de competência, a banca adora. E você que faz concurso para carreira jurídica, o famoso controle de constitucionalidade, né? Isso. ADI, ADC. Bora para ADI, por exemplo. O aluno, para ele responder uma questão de ADI, ele tem que dominar a repartição de competência, porque é daí que vem, é inconstitucional, isso. Vício formal ou vício material. Para o candidato resolver isso, ele tem que saber repartição de competência. Então, a dica de milhões para vocês que vão fazer concurso público, segurança pública, olhar para o artigo 5º, essa temática, direito de reunião, mandamentos criminais e a inviolabilidade de domicílio. Vai fazer concurso para outra área? Ó, agora domingo vamos ter a prova do TRF. Isso. Vamos ter a prova do TRF. Vamos ter também, quando é a prova do TSE? 8 de dezembro. É para dezembro, isso, né? Isso. Então, olha só, artigo aí relacionado ao título 2. Você tem artigo 5º, você tem direitos políticos lá do artigo 14 e você tem o artigo 17, que trata dos partidos políticos. Ficar de olho. Você que vai fazer a prova do TRF agora, ficar de olho no partido político, ficar de olho no artigo 14, direitos políticos. Bom, e quando se trata da Sebrasp, o que esperar da Sebrasp, né? Sebrasp em relação ao direito constitucional, você tem um mundo aí de direito constitucional, tanto à luz da Constituição, quanto no aspecto doutrinário. Dependendo do seu concurso, se for um concurso de carreira jurídica, olhar para essa parte de classificação da Constituição, quanto ao modo de elaboração, quanto à rigidez dela.
Então, esse aspecto doutrinário, você que faz prova para a carreira jurídica, fica de olho, porque aí a Sebrasp, ela traz uma linguagem bem técnica, rebuscada, e o candidato precisa estar atento. Já a um concurso que não é de carreira jurídica, a Sebrasp, ela exige a aplicação, exige a jurisprudência. E aí o aluno, como que ele faz, né, para acompanhar a jurisprudência? É seguindo a professora Karina Jacques, que mantém a sua rede atualizada. Seguindo a Ingrid também, que já vou pedir o arroba dela. E claro, gente, resolver muitas questões. Não tem outro segredo. É questões. Uma coisa que eu sempre indico para quem quer estudar jurisprudência é acompanhar aquela Constituição anotada pelo Supremo no próprio site do Supremo. Eu gosto de orientar isso. Ele estuda a Constituição seca e vai dar uma lida ali, porque está tudo anotado. Estudar as três, 5 últimas decisões do ponto que ele quer, que ele está trabalhando. É interessante. Que legal! Quer ver? É uma dica interessante, porque já está tudo organizado, é um site oficial. Saiu a decisão do Supremo, eles já atualizam. Olha, perfeito. Tu procura no Google a Constituição e o Supremo. Ou então, quando tu entra no site do Supremo, tá bem na frente, Constituição e a Jurisprudência. Aí tá tudo já. É uma Constituição anotada. Não precisa nem, é um arquivo em PDF, né? Um link do arquivo em PDF. Certo. É interessante. Outra dica de milhões que a professora acabou de dar. A gente está trocando figurinhas aqui de Constitucional. Ingrid, agora eu quero te fazer aquela pergunta para tu falares com os nossos internautas. Aquele candidato que está assistindo a tua entrevista e quer se preparar para um concurso público de carreira de segurança pública e que já foi confirmado Sebrasp, ou que muito provavelmente é Sebrasp por tradição, tipo certo. Polícia Federal, a TPM também, que agora vem costumando ser Sebrasp. Qual a orientação que você dá para esse candidato que quer se preparar antecipadamente? Estudar teoria e depois exercício, estudar paralelamente teoria e exercício, estudar com que tipo de material, se você gosta de mapas mentais. Fala sobre essa preparação. Quais as opções que ele tem para se preparar corretamente e antecipadamente? Bom, a dica que eu dou e que eu costumo orientar vocês aí que estão de olho na vaga, carreira de segurança pública. Se você está começando do zero, comece fazendo suas leituras. As suas leituras por meio de quê, né? Por meio de que material? O material que você tiver. Faça o melhor com aquilo que você tem. Você tem PDF? Você tem livros? Ah, professora, eu não tenho nada disso. Vá para a rede social. Procure aqueles professores que são engajados, que levam a sério o ensinar, assim como procure questões. Nesse momento que você está diante do material para você fazer leitura, seja ele impresso ou seja ele digital, leia, faça anotação, anote. Pegue seu caderno, organize e anote por matéria. Depois que você faz essa anotação, você faz esse seu resumo, aí você vai resolver questões. Eu sou a favor do quê? Teoria e exercício. Porque com o exercício, você vai fixar aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Assim como você começa a entender o jogo. Porque não adianta eu ficar lendo, relendo, lendo e relendo, e na hora que eu vou resolver uma questão, que eu deixo a questão para o final. Como assim o final? Vamos supor que o candidato está estudando há 3 meses, mas ele não faz exercício, ele não faz questões. No 4º mês, quando ele for fazer uma questão, ele vai entrar em prantos. Por quê? Não está habituado com a forma de abordagem, com a linguagem, com o que está ali escrito. Você sabia, professora, que muitas vezes o candidato ele erra uma questão não por não saber o conteúdo, porque ele não soube interpretar o que estava escrito ali. Isso. E eu fico assim triste quando o aluno vem me dar esse relato, porque não foi o conteúdo de direito constitucional que tirou aquela questão dele, que tirou aquela vaga. E sim, foi a interpretação, ou seja, a língua portuguesa. Então, a dica que eu dou para você, faça o melhor com o material que você tem. Você tem PDF, você tem livro, você não tem nada disso? Vá para a internet porque tem. Porque é muito fácil você pegar seu celular e ficar aí na internet perdendo tempo. Vá para a internet, pegue material
que tem ali o conteúdo. Ah, eu quero estudar direitos individuais e coletivos. Joga lá no Google, direitos individuais e coletivos. Faça a leitura. Depois que fez a leitura, não entendeu? Vou falar agora uma linguagem, professora, que é bem assim do concurso de segurança pública. Não entendeu porra nenhuma? Vai pro YouTube. No YouTube tá cheio de videoaulas maravilhosas. Claro, tem aquelas que não são legais, mas você, candidato, tem a opção de escolher. Ah, eu não gostei dessa linguagem. Olha a data da aula também, de preferências mais recentes. Boa. Olhar a data da aula, né? A postagem daquele vídeo ali. Porque, gente, só não estuda quem não quer. Porque eu, enquanto professora, e a professora Karina também, não vai poder pegar na sua mão. Nós não vamos poder levar você para sentar e estudar. Por isso, eu costumo dizer, faça o melhor com o que você tem. Se você não tem a melhor assinatura, se você não está no melhor cursinho, se você não tem como ir para cursinho, celular está aqui. Você tem internet. Então, faça o melhor, assista a videoaula, leia os arquivos que tem aí na internet, tem PDF também, que é 0800. Só não estuda quem não quer. Ah, a grana tá curta, o dinheiro tá curto, tem maratona? Vai participar. Isso. Tem material de exercício? Vai participar. Tem simulado? Vai participar. Por quê? Através da prática, você adquire o hábito e com este hábito você vai aplicando o conteúdo que você está estudando. Quando você vê, você sai do zero e chega ao avançado. E aí você diz, foi sorte? Sorte não. Foi muito estudo. E só você, porque a vida do concurseiro, aliás, concurseiro não, a vida do estudante para concurso público é solitária. É solitária. Pode estar cercado dos melhores professores, pode estar cercado da melhor professora de constitucional, da melhor professora de constitucional. Mas se você não parar sozinho para sentar e ver, eu anotei isso da aula da professora, deixa eu ver agora onde é que eu aplico isso, deixa eu resolver as questões. E quando você faz isso, a sua aprendizagem ela vai sendo construída. Então, a técnica que eu ensino é sentar e estudar e sempre fazer o melhor com o que tem. Não reclamar sem mimimi, porque concurso público é estudo, concurso público é disciplina, concurso público é resiliência. E quem passa não é quem tem os melhores materiais. Quem passa é quem focou na aprovação, focou na posse. E direito constitucional, eu costumo dizer, é uma das matérias mais legais, é uma das matérias mais fáceis do edital. E serve de base para outras matérias jurídicas. Exatamente. Como é que ele vai resolver direito penal se ele não sabe o que diz o artigo 5º? Princípio da reserva legal. Perfeito, perfeito. Então, estudar para concurso, a técnica não tem, gente, uma mágica. É estudar. Não tem um macete, olha, vai, faz isso que tu passa. Não. Só tem um macete, é estudar. Estudar. Perfeito, professora. E eu queria que tu repetisse, antes da entrevista, ela falou, direito constitucional está no ar, mas cantando. Eu queria que ela finalizasse. Faz aí. Bom, você que já me acompanha e já esteve conosco nas nossas aulas, nas nossas lives e tudo mais, sabe que direito constitucional é legal e direito constitucional está no ar. Olha Tivemos agora a aprovação na PM e muitos alunos mandaram assim para mim, olha, professora, agora, direito constitucional está no ar, fui aprovado. Vai ficar a melodia na cabeça de todo mundo. Exatamente. Ingrid, eu adorei a nossa conversa. E eu tenho certeza que quem assistiu também adorou. Foi muito esclarecedor. E eu queria pedir o teu arroba, o teu Instagram, para quem quiser te seguir, saber onde tu está trabalhando, as tuas lives, as tuas mentorias, as tuas aulas. Manda o teu arroba para os nossos internautas, para eles te seguirem. Bom, pessoal, segue lá, Prof. Ingrid Cardoso. Prof. Ingrid Cardoso é o nosso Instagram. Lá nós temos dicas, macetes, bizus, alguns fatos que ocorrem em sala de aula também. Nós registramos lá. E é isso, gente. Lembre-se, desistir não é opção. Avançar sempre. Então,
Ingrid Cardoso. Prof. Ingrid Cardoso. Prof. Ingrid Cardoso. Isso. Obrigada, Ingrid. É sempre um prazer receber gente inteligente, gente com conhecimento aqui. E eu já vou te convidar para quando sair um edital Sebrasp Segurança Pública, para a gente falar de novo de direito constitucional. E vamos falar, porque constitucional está no ar. Obrigada, querida. Obrigada. A gente vai encerrar mais uma entrevista aqui na Coluna Liberal Concurso e eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.